Forças ocultas por trás dos grandes acontecimentos históricos do Brasil. A revelação é deste médico. José Renato Pedrosa acusa a instituição de satanismo e diz que os maçons vêm manipulando a humanidade no decorrer da história. Os homens mais ricos da face da terra são os maçons. Você sabe quanto que custa um dinheiro do templário? 20 vezes mais que o dinheiro do pobre. Aliados dos cavaleiros templários, os maçons herdaram dos celtas e dos druidas os sacrifícios aos deuses e prestam culto a Lúcifer. O Paulo Funks, daqui, que tem a editora maçônica, é escritor maçônico, não é? Pois é, ele traduziu os 3 primeiros capítulos. Eu traduzi as partes mais importantes de quase 1000 páginas do Moral e Dogmas. Ele traduziu os 3 primeiros capítulos. Está aqui, eu não vou perder tempo para voltar. Ele diz, esta é uma obra obrigatória. Todo maçom deve ler essa obra. Como isso ficou escondido durante até 2002 e não chegou ao Brasil? O Albert Pike diz na página 321 desse livro, Lúcifer é um anjo de luz, adorar ele como anjo de luz. Ele diz na instrução dele, instruir todo o alto grau da maçonaria na doutrina luciferiana. Fatos históricos como o descobrimento do Brasil, a libertação dos escravos e a ditadura, segundo ele, sofreram influências diretas de forças ocultas. Todo mundo ficou com raiva da revolução dos militares. Poxa, o Chico Buarque cantou música contra a revolução, os artistas, os estudantes foram para a rua, os militares botaram essa ditadura em cima da gente. Descobrimento do Brasil, como foi a mentira da independência do Brasil, não foi 7 de setembro aqui às margens do Rio Ipiranga, foi do dia 20 de agosto, no dia da maçonaria, num cambalacho. No decorrer da história, forças ocultas trabalham tendo como principais metas a destruição do cristianismo, o combate à família, a aprovação do homossexualismo e do aborto, o fim do nacionalismo para a implantação de um governo mundial. Porque o governo deles é o governo do anticristo. Não pode ter o cidadão argentino, o cidadão brasileiro, o cidadão uruguaio, o cidadão americano. É o governo mundial. Então, pastor, dessas 6 metas explícitas, 250 anos, nós vamos controlar o mundo. José Renato Pedrosa garante que há forças ocultas por trás dos grandes acontecimentos históricos do Brasil e do mundo. Você vai ver esse Satanás que está aqui, ele tem. Onde que estava a Igreja de Cristo quando Hitler matava milhares de crianças, milhares de judeus, milhares de negros, milhares de homossexuais, milhares de maçons, que depois ele foi traído pela maçonaria, passou a matar os maçons também. O diabo faz isso. Ele te dá toda a autoridade, depois puxa o seu tapete. Mas espera um pouquinho, doutor. Existe algum tipo de evidência de que o nazismo e principalmente a figura do Hitler tem alguma associação com a maçonaria? Eu poderia mostrar aqui para a Câmara. Soldados de Hitler. Comprei agora. Isso não é evangélico, não. Assunto secular. Soldados de Hitler. Outra fita. Killing Hitler. Eu gostaria que o Câmara focalizasse essa cruz aqui em cima dessa fita. Essa é a cruz de Malta, ou a cruz teutônica, como a maçonaria chama. Essa é a cruz dos cavaleiros templários. O símbolo que a maçonaria mais usa é o triângulo, e depois essa cruz dos templários. Vasta documentação prova que a maçonaria originou dos cavaleiros templários. E o Hitler, eu tenho várias fotos dele com essa cruz no peito. Sim, Dom Pedro I. Então, isso é fato. Agora, você pega a lista de maçons ilustres, aí que eu acho triste uma entidade secreta que diz que está querendo melhorar os homens, que trabalha em cima da mentira. Eles não mostram que Fernando Collor é maçom, só porque ele gastaram milhões para elegê-lo e milhões para destituí-lo. E quem paga a conta é o povo, mas quem decidiu isso foi quem? Foi o grão-mestre, foram eles lá. Ele era grau 3, ele pensou que agora eu mando no mundo, que nem o presidente Geisel que eu anestesiei. Ele falou, eu queria consertar esse país, mas tem as forças ocultas. O Brizola referia isso também. Ah, mas as forças ocultas, o Jânio. Então, essas forças ocultas é o poder paralelo. É um poder, meu irmão. Paralelo não é um poder oficial, igual o poder do tráfico de droga, do Comando Vermelho. É um poder paralelo.
É um poder que não tem na Constituição brasileira, não permite essas entidades funcionarem. E muito menos na Bíblia. Se em João 18, 20, pastor, Jesus disse, e respondendo-lhes Jesus disse, eu sempre ensinei nos templos e nas sinagogas, onde reúnem todos os judeus, e tudo falei abertamente, e nada disse em oculto. Como é que o cristão vai viver de ocultismo? Nós, como vemos uma criança lá quietinha num canto, você pode saber lá que ela está fazendo coisa errada. Não é? Então esse ocultismo não tem lugar no ministério, na igreja de Cristo. Quem matou Jesus? Foram os romanos ou os judeus? Não sei se a plateia pode se pronunciar. Pode, claro. Então vamos fazer uma enquete aqui. Quem matou Jesus? Quem acha que foram os romanos? Levante as mãos. Ninguém. E quem acha que foram os judeus que mataram Jesus? Levanta a mão. Levanta a mão, gente. Então a maioria votou que são os judeus. Agora eu quero perguntar ao pastor e à plateia. Se quem prendeu Jesus e lavou as mãos e condenou Jesus foi um romano, Pilatos. Quem prendeu Jesus? O soldado romano. Quem crucificou Jesus? Soldado romano. Quem furou ele com a espada? Soldado romano. E vocês vêm me dizer que foram os judeus que mataram Jesus? Como é que foi isso? E agora? A plateia está calada. Então aí que nós vemos... Você vai colocar a maçonaria matando Jesus? Pois é, a sociedade secreta Cabala, que naquela época era conduzida pelos fariseus e saduceus. Se você vê, 2 únicas vezes que Jesus chamou de raça de víboras, vós tendes por pai o diabo, foram esses judeus, que eram da descendência dele. Mas a Cabala tem alguma coisa a ver com a maçonaria? Pois é, então ela trabalhou nesse ocultismo, como elas fazem hoje. Mobilizando os romanos, foram as massas de manobra. Você não sabe quem mandou o Collor ser destituído ou não. Você não sabe quem impediu o presidente Gágio de fazer o que ele achava que tinha que fazer. São forças ocultas. E isso, ocultismo, é do diabo, não é de Deus. E está exatamente lá, Jesus disse, se vocês não tivessem me entregado aos judeus, eu não teria sido morto. Mas depois que vocês me entregaram, o meu reino não é deste mundo. Aí que ele usou essa expressão, meu reino não é deste mundo. Porque vocês me entregaram aos judeus. Aí só para concluir, você vai lá há 2.600 anos, ou seja, 600 anos de Jesus ser morto, pastor. O profeta Zacarias diz lá que 1/3 do povo judeu que vai passar pela grande tribulação, pela fornalha, aquela de Sadraque, Mesaque e Abednego, que aqueles 3 judeus passaram, é uma referência à grande tribulação, que 1/3 dos judeus vão ser provados no fogo, como se prova o ouro e a prata. E eles, nesse grande sofrimento, vão reconhecer que Jesus é o Messias a quem? Rejeitaram e transpassaram. Então, biblicamente, a Bíblia ensina. Aí você pega a revista Minorá dos judeus, está lá, os judeus não mataram Jesus. Mostra Jesus na capa carregando uma cruz. Então, esse tipo de trabalho é uma coisa que é real. Então, essas forças ocultas mudaram para sempre a história do mundo, em 2 histórias, antes e depois de Cristo. O Luiz, que escreve de Ilhéus, na Bahia. Estamos todos a bordo de um trem que desce uma montanha em alta velocidade. Há alguns comandos desconhecidos e é bem possível que o maquinista seja o próprio demônio. Enquanto isso, a maior parte dos passageiros, a humanidade, encontra-se no último vagão, olhando para trás, sem perceber o precipício que tem no fim da montanha. Porque Deus mandou um homem lá na minha casa e entregou, num vídeo que eu gravei em desespero, o cara ameaçado de morte, 42 minutos, ele me deu a lista das lideranças evangélicas envolvidas com o satanismo da maçonaria. As armas que Hitler tinha era a sociedade secreta e criava outra sociedade secreta para criarem outras sociedades secretas num mundo paralelo. Não, o cristão vive dentro da verdade, dentro da luz. Altamente, ao lado de um outro satanista, o Anton Lavey. Aqui embaixo, ó, aquele que está lá com o símbolo de Satanás, são satanismo. Então, isso são símbolos. Se você ver agora aqui do lado, você vai ver o obelisco, que é o Deus Sol.